tarde, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa correção de história. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre, um pouquinho mais sobre os feriados. Com certeza você já aprendeu que existem feriados nacionais, que existem feriados mundiais. Estes feriados, eles existem e eles entram no nosso calendário, por algum motivo. Você também aprendeu que sempre por trás destes feriados temos, uma história para contar. Agora, depois que a professora, explicou e contou um pouquinho mais sobre alguns feriados, vamos então para a correção das nossas atividades. A professora pediu na aulinha do Zoom para que você utilizasse o seu caderninho meia pauta e fizesse um desenho do seu feriado preferido, Depois que você copiou, fez o cabeçalho, tudo certinho, você tinha que desenhar. A professora gosta muito do feriado de 7 de setembro. Você sabe por que nós comemoramos este feriado? A professora vai deixar um vídeo explicativo para você. O que foi que aconteceu no dia 7 de setembro, há muito tempo atrás? Que hoje em dia ele é lembrado todos os anos, No dia 26 mesmo, 26, no dia 26 de agosto é comemorado o aniversário da nossa cidade. Mas você sabe por quê? Por que todo ano nós lembramos da data do dia 26 de agosto? Muito bem, a professora vai deixar um vídeo explicativo falando um pouquinho sobre o dia 26 de agosto e o dia 7 de setembro. Mas enquanto, a professora não anexa o vídeo, eu vou fazendo aqui mais ou menos a representação do que seria. No dia 7 de setembro, nós comemoramos o nascimento, digamos assim, que seja o nascimento do Brasil. Aqui, você pode colocar o rei da época, Dom Pedro, montado em seu cavalo. A professora está fazendo lembrando que a professora está fazendo um exemplo, montado em seu cavalo e com a sua espada na mão. Porque foi assim que aconteceu. Você vai descobrir. Ou eu posso fazer Antônio José Pereira, que foi o primeiro, a desbravar essas terras aqui de Campo Grande, juntamente com os seus carros de boi, Se você não conseguir desenhar os bois, aqui a sua data comemorativa preferida, você pode conseguir uma imagem também. Não tem problema. Nossa, está parecendo um gato. Mas vamos lá. Fazer o carro de boi aqui. Ele tem uma rodona assim, Os carros de boi. Essa seria mais ou menos a representação de como, você deveria fazer no seu caderninho meia pauta. E depois explicar por que você escolheu. Eu escolhi o dia 7 de setembro. Eu adoro os desfiles, Os desfiles de 7 de setembro. Faz lembrar-nos que o Brasil, um dia, ele não era um país livre. As pessoas dependiam das decisões de um rei. Mas no dia 7 de setembro, isso mudou, O povo começou a ganhar espaço e o nosso Brasil começou a se tornar uma nação independente. No dia 26 de agosto, nós relembramos, que José Antônio Pereira saiu lá de Minas Gerais e veio até aqui, a nossa região. Quando ele viu os campos, daqui, ele gostou muito e resolveu então se estabelecer.
o nosso nome é chamado de Campo Grande justamente por causa disso. Porque quando ele chegou aqui, ele avistou campos, né, muito grandes. Então, nossa cidade começou a se chamar Campo Grande. Agora, fique com o vídeo que a professora selecionou para você saber um pouquinho mais dessa história. Desde que foi descoberto por Cabral, em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e em 1821 o rei decidiu voltar para Portugal. Porém, deixou seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Mas Portugal queria de qualquer forma que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, com um grito: independência ou morte! Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal, tornou-se um país livre. Monte Alegre, Minas Gerais. Há muito, muito tempo atrás, José Antônio Pereira de lá partiu em busca de novas terras por esse imenso Brasil. Com 2 escravos, seu filho e um guia, José Antônio em frente seguia. Andaram muitas e muitas léguas, caminho longo quase sem tréguas. Mas logo adiante, grandes campos verdejantes, José avistou. E entre o prosa e o segredo, exaustos da viagem, a comitiva acampou. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya. Decidiu José ali mesmo ficar. Um ranchinho eles fizeram pra morar, prepararam a terra para a plantação, garantindo assim a alimentação. Depois de tudo aprovisionar, pra Monte Alegre José pôde voltar, pois sua família ainda estava lá. Em meio à crise que Minas passava, 3 anos se passaram e uma nova comitiva de Monte Alegre se foi. 62 vidas viajando noite e dia em 11 carros de boi. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya. A comitiva então chegou aos grandes campos que José falou.
a terra que a todos foi prometida, em pequenas glebas foi repartida. José Antônio, homem de fé, manteve sua palavra de pé, construiu uma capela em homenagem a Santo Antônio por proteger a viagem. Aquele povoado que aos poucos foi crescendo, de um nome precisou: Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, assim José o chamou. Lá, 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 ia, lá, 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 ia, lá, 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 ia. Muito bem! Agora que você já, matou a sua curiosidade, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Um grande beijo para você e até a próxima aula. Tchau, tchau!